Olá, sou António Vilares, sou Senior Consultant aqui na BI4All, estou aqui há cerca de 3 anos e meio. Bem-vindos, Rui Gonçalves, Data Architect aqui na BI4All. Olá, bem-vindos, sou o Miguel Lima, Delivery Manager da VAR na BI4All. E hoje aqui a sessão vai ser mais direcionada para a parte de Modern BI. Vamos começar então com a parte mais a nível de arquitetura. Okay? Como é que nós conseguimos então estruturar todos os nossos projetos para enfrentar tudo aquilo que são os desafios hoje em dia de uma arquitetura Modern BI. Vamos depois mais à frente falar a nível mais de ferramentas e de tecnologias que podem suportar essa arquitetura. Como é que a nível mais processual e todo o conceito de data management que nos obriga a ter todo o controle dos nossos fluxos de dados, e vamos acabar então mais direcionados para a forma como nós montamos o negócio e também as pessoas, como é que suportam esse negócio. Inicialmente, na parte mais de arquitetura, como provavelmente já ouviram falar, e há até pessoas que defendem mais do que os 3 vezes de Big Data, parte mais de velocidade, variedade e de volume, nós precisamos ter uma arquitetura bem construída para, de forma escalável, conseguirmos suportar todas as nossas tomadas de decisões. A primeira aqui temos a parte da arquitetura Lambda e a arquitetura Kappa. A arquitetura Lambda, podes aqui, Rui, também completar mais um bocado mais. Sim, estas arquiteturas surgiram com o aparecimento de fontes de dados em real time e além da arquitetura mais conhecida, mais usada, que é a arquitetura batch, em que temos os nossos jobs a correr com uma frequência pré-estabelecida, tipicamente à noite, e que vão carregando os nossos dados para os nossos data warehouses. Com o surgimento de dados e de fontes de dados em real time, começaram a surgir outras necessidades, nomeadamente, e primeiro apareceu a arquitetura Lambda, em que, havendo uma fonte de dados com dados em real time, existem duas camadas. Uma camada hot, em que processa os dados em real time e os disponibiliza num destino e os exibe na camada da apresentação, e depois uma outra camada, a camada tipicamente de batch, que depois segue a estrutura que já era seguida numa arquitetura tipicamente batch, que depois esses dados são combinados, ou podem ser combinados, para uma visão única destes dados. Sim, fazendo aqui um bocadinho um salto para a Kappa. A Kappa surgiu porquê? Então, mas nós temos um processo de batch, temos um processo real time e temos que andar aqui a montar código para 2 pedaços diferentes, porque é que não podemos tratar tudo como eventos? E a Kappa surge nesta sequência, portanto, eu vou pensar que são tudo eventos, eu vou ingerir sempre supostamente em real time, mas depois na realidade é simplesmente uma questão de quantos eventos é que eu estou a consumir. Portanto, no limite, eu estar em real time não quer dizer que eu esteja a ir lá todos os segundos. Eu posso decidir que vou ingerir 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia vou ao engine que na realidade tem os eventos e peço os eventos todos desde a última vez que lá fui. E a arquitetura é uma única e depois daqui tem simplesmente a ver com a frequência com que eu lá vou. E no limite, se eu quiser reprocessar tudo, é uma questão de recriar e criar novamente esses eventos e processar tudo para dentro do mesmo fluxo. Assim há só um único código para manter e não temos que estar preocupados com processos de batch e de real time. E no caso da Lambda, Miguel, exatamente como está, especialmente quando as sources são exatamente as mesmas, e especialmente se a source for a mesma e tu no final quiseres tentar uma visão daquilo que é real time e de um outro fluxo em paralelo, toda a parte de batch é um processo mais demoroso, com uma latência muito maior. Muita dificuldade é conseguir esse sync no final, que os dados são exatamente os mesmos, ou seja, que não consegues garantir que a consistência dos dados são as mesmas. Daí a capa de ser um único fluxo de dados, também conseguires ter essa facilidade também de consistência de dados, toda a parte que mostra os dados é exatamente a mesma. Uma das preocupações da arquitetura Lambda é o facto de há a possibilidade de reprocessar os dados, ou seja, nós consumimos os dados em real time, mas a arquitetura assume que os dados podem não vir corretos e então há necessidade de reprocessamento. E esse reprocessamento tipicamente é feito na camada batch. O que obriga, como o Miguel referiu e bem, é que temos
o mesmo código a correr em 2 sistemas diferentes e a necessidade de manter o código de forma harmoniosa. Ou seja, se houver uma alteração a uma métrica ou alguma lógica, a alteração tem que ser refletida nos 2 sistemas. No caso da capa, o motor é sempre o mesmo, não é? Em caso de reprocessamento, há um desafio nessa arquitetura. Como é que... Sim, e não só isso, como não podemos dizer, ok, agora é muito simples, de repente a capa resolve tudo, porque criamos tudo, transformamos tudo em eventos e vamos por aí fora. Eu acho que primeiro nem tudo é, apesar de tudo ser possível de ser transformado em eventos, é viável, faz sentido o overhead que há em transformar, por exemplo, uma base de dados transacional e começar a criar eventos naquilo. Depois temos que nos preocupar com a garantia de ordem, esse tipo de coisas. Portanto, eu acho que há espaço para... Eu acho que a batch só está um bocado fora de hipótese. Hoje em dia continuas a ter processos batch, mas deves ter frameworks que te permitam ter um real-time e ter um batch, portanto, algo como uma Lambda. Mas para alguns casos específicos pode ser mesmo coisas mais event-driven. Eu diria que se usa a capa para coisas que são mesmo eventos, e se calhar estar a transformar bases de dados e sistemas transacionais em eventos, se calhar uma arquitetura mais Lambda poderá fazer mais sentido. Mas penso que aqui é uma questão de opiniões. Acho que há várias... Sim. O que nós queremos partilhar convosco é que existem 2 tipos de arquiteturas, por exemplo, de referência, e há mais. Hoje em dia já há a arquitetura Delta baseada em Databricks e outro tipo de arquiteturas, mas a grande ideia é que hoje em dia há uma necessidade de cruzar dados de batch com dados real-time. Os utilizadores cada vez mais querem ter os seus dados imediatamente disponíveis e, portanto, temos que encontrar formas de fazer isto funcionar. E existem já vários projetos na casa onde temos trabalhado com este tipo de arquiteturas e outros projetos em que estamos a começar a trabalhar. Portanto, não querendo alongar muito o tema, acho que dá para passar um bocado uma ideia do que existe. E eu até dava aqui, se calhar, o salto para que ferramentas é que existem entre cloud e open source que nos podem fazer concretizar este tipo de implementações. Sim, isso é sempre aquela grande discussão, não é? O que é que eu devo usar? Devo ficar lock-in em termos de cloud, devo utilizar uma ferramenta open source e também aproveitar todas as vantagens que o mundo open source nos pode dar, como em tudo na vida, tecnologia é igual, não, nem 8 nem 80, não é? Open source hoje em dia, felizmente, e lá está, aqui está a ser um bocado mais a minha opinião pessoal, não tanto da casa, que não se pode ter uma opinião geral sobre isto. Eu sou fã das ferramentas open source, ok? Cada vez mais, e estamos a ver também aqui através do quadro, a quantidade de ferramentas para cada uma dos propósitos e das fases de data layer que nós começamos a ter cada vez mais. Por exemplo, tinha gestão a parte ali do Airbyte, que é responsável por fazer toda a parte do EL, portanto, responsável por fazer toda a réplica de extração entre a nossa source e destination. Todo o tratamento é feito depois com outra ferramenta, que já vou falar um bocado mais à frente, e o Rui também pode dar um bocado mais de opinião sobre isso. Temos a parte do Kafka e do Flink, mais aqui nível do streaming, a parte do Apache Event. Este tipo de ferramentas, e já não passando já para a próxima, o que é que hoje em dia o open source também nos obriga a ter um bocado mais? É tudo mais via coding, ok? O suporte, e estou a começar pelas desvantagens, porque gosto de acabar sempre com o melhor. E a parte de desvantagem, o suporte, não temos aquele suporte ativo, ou com uma licença hoje em dia em termos de mensal e mais ativa nos obriga a ter. Contudo, o facto de também ser open code based, toda a agilidade e a flexibilidade que nós conseguimos ter com estas ferramentas, a parte do suporte para mim é um falso positivo, hoje em dia até por causa do Covid está muito na mão, é um falso positivo porque existe uma comunidade brutal ativa que está constantemente a ajudar e a colocar upgrades novos nessas ferramentas que nos obrigam a ter cada vez uma ferramenta mais útil. O DBT, na parte de transformação de dados, cada vez está a ser mais utilizado. O Databricks, a parte mais do agnóstico, facilmente não ficamos dependentes de nenhum vendor. Também tem sido uma utilização cá na casa que estamos cada vez mais a construir e a criar as nossas frameworks, tendo em vista a tecnologia mais agnóstica. E depois aqui toda a parte que o Airflow, que ali é a parte da orquestração, que hoje em dia eu consigo utilizar Airflow, portanto uma ferramenta open source, e utilizando se calhar ferramentas das próprias clouds, eu consigo orquestrar Airflow e a correr dados em gestão com Data Factory, consigo pôr Airflow a correr jobs de Glue, consigo correr com Apache Beam do lado da Google. Portanto, cada vez o mundo está aberto, é preciso equilibrar bem como é que nós queremos montar a arquitetura. Mesmo a nível depois da fase final, com a Apache Superset, que também vem dos mesmos criadores do Airflow, que é o Airbnb, e a parte do Grafana, e a parte ali mais a nível de Semantic Layer,
temos o ClickHouse, que é o que está aqui. Hoje em dia é o que se fala mais, até porque o isolamento entre o processo de computação e de storage é o Snowflake, que também tem estado a utilizar mais, Rui, e bem, podes falar um bocado mais sobre isso. Bom, o Snowflake, de facto, cai ali naqueles produtos agnósticos ao cloud. E uma vez que os clientes nota-se que não querem estar agarrados apenas a uma única cloud, ou pelo menos querem ter a possibilidade, quando têm um produto desenvolvido para uma cloud, possam facilmente portá-lo para uma outra, e daí eu compreendo o que estás a dizer de não estar agarrado a um produto específico de cloud. No entanto, e agora estou a fazer o contraditório, é muito mais fácil teres uma equipa de desenvolvimento que se especialize num produto específico de cloud. E daí consegue-se ter tempos de implementação de projeto, ou tempos de desenvolvimento do projeto mais rápidos do que utilizando uma ferramenta cloud-based, ou, desculpa, open source, que não seja cloud-based. Pronto, é mais fácil fazer esta passagem de conhecimento e até ter um conhecimento específico depois na casa do cliente. Ou seja, em termos de montar as peças e de pôr os processos a funcionar e montar isto, é muito mais friendly as ferramentas de vendor do que as ferramentas open source, que exigem normalmente mais código, visão mais de código e menos visão drag and drop, não é? Pois mesmo para a interação, se calhar, com outros projetos, com outras equipas, mesmo para o próprio cliente e para a compreensão um pouco do cliente, às vezes, se estiver um pouco mais interessado no que nós estamos a fazer, acaba por ter sinergias melhores as ferramentas de vendor, não é? Certo. Até porque já temos muitas vezes clientes e projetos que já estão num vendor particular, ou já estão em Amazon, ou já estão em Azure. Portanto, também estar a forçar a fazer o contrário, não é? Um cliente que já está numa plataforma, não, agora vamos ao open source porque o open source é mais barato ou porque tem outras características que são interessantes, se calhar o cliente não quer fazer essa transição. E o contrário também é válido. Vamos começar do zero e o cliente diz, não, eu não quero estar locked a um vendor, eu quero ter uma plataforma agnóstica e também que seja um pouco mais barata. Portanto, e depois há os mistos, não é? Há aqui os híbridos, nós podemos combinar ferramentas de vendor com ferramentas open source e buscar o melhor dos dois mundos. E depois temos a tal questão de coisas que estão no limbo, não é? Por exemplo, o Databricks, que tem o preço que tem, pode-se julgar ser mais caro ou mais barato, mas permite também desenvolver numa plataforma Spark, que está presente em todos os main vendors. Portanto, se eu amanhã tiver a minha equipa, está habituada a trabalhar em Databricks, vai para um cliente que está em Amazon, vai para um cliente que está em Azure, consegue facilmente, a Databricks é igual, portanto acaba por ser agnóstico ao vendor. Sim, e por exemplo, eu estou hoje em dia num projeto onde está a existir essa migração para a cloud, ok? E uma das abordagens que nós estamos a ter é exatamente o Databricks, porque não ficamos dependentes de nada, além de toda a capacidade de processamento e de computação que o Databricks está a ter. E hoje em dia, até com o SQL Endpoint que falámos há umas semanas, ainda mais capacidade temos de obter com o Databricks. Mas o facto de ser uma cloud agnóstica, enquanto nós, uma empresa de consultoria que prepara as soluções, é muito mais fácil nós prepararmos toda a framework com vista a este tipo de tecnologia mais agnóstico que uma tecnologia, se calhar, de um lock-in, de um vendor lock-in. Acho que hoje em dia, por acaso é curioso, que cada vez mais os clientes estão a abandonar essa ideia de não, eu só quero, dando o exemplo, só quero a Microsoft, ou só quero a Azure, não, só quero a AWS, só quero Google. Cada vez mais também está no mundo multi-hybrid cloud. Felizmente que é assim também. Lá está, conseguimos o melhor dos dois mundos em ambos os cenários. O facto também, cada vez mais estamos numa era de DevOps, do DataOps e por aí fora. Este tipo de ferramentas mais open source também nos dá esse tipo de possibilidade com, lá está, a agilidade de ser code-based. Facilmente eu consigo com Jenkins, com o Airbyte, Airflow, o Superset, montar ali uma estrutura que ao longo do tempo se consiga adaptar às várias circunstâncias ou necessidades que hoje em dia a nossa era digital o exige. Resultados cada vez mais rápidos, deployments completamente quase do user story e por aí fora, agora falando aqui no mundo mais agile, e também pode ser um caminho que nós temos ainda aqui a falar mais com isto. Agora, o que eu acho curioso é que nós estamos aqui a falar N de ferramentas, já falámos ainda agora de arquiteturas, isto é um mundo completamente mais complexo que nos obriga também a ter toda a parte mais processual por detrás para lidar com este tipo de requisitos. Daí toda a questão também do data management que vamos falar, okay? Porque
há todo um guideline que nós fazemos, que precisamos de fazer em cada um dos nossos projetos até conseguimos entregar os dados com valor e com aquilo que a BI4All se permite a dar, que é qualidade, é entregar com qualidade, ok? Sim, no fundo, numa empresa, se calhar tens estas ferramentas todas e um utilizador quer saber, ok, mas onde é que está aquela informação? Ok, como quando eu faço um deploy, quando eu gravo os meus dados, quais é que são as melhores práticas para o fazer, exatamente. E como é que eu giro esse processo? É um bocado isso que nos queres falar. E aliás, há uma coisa que é engraçada. Nós temos estado a trabalhar mais na área de inovação e inovação só é inovação se for encontrar aquilo que o cliente precisa. Portanto, eu costumo dar sempre exemplo, se o cliente precisa de uma máquina que faça chá, eu não vou estar a inventar uma máquina que faça café, isso não vai gerar valor nenhum para nenhum cliente. Portanto, isto também é um bocado curioso, toda a parte que nós precisamos às vezes também de moldar em termos de inovação e tecnologia para conseguirmos criar. E este tipo de tecnologia depois também tem um conjunto de best practice e processos por detrás que nós precisamos de cumprir. Okay? Por isso é que quando nós começamos um projeto novo, começamos sempre pela parte vou falando aqui mais a nível dos steps ou das layers de data management, começando com o comitê de data governance, perceber que quem é que vai ter responsabilidade dos dados, quem é que vai ter responsabilidade se uma determinada source não tiver dados refrescados, quem é que vai ter responsabilidade se o cliente X ou o utilizador X não tiver os dados disponíveis. Isso é o comitê de data governance que é responsável por ter. Daí todas as rules de data steward, data custodian, data owners e por aí fora. Depois, aí é que entramos mais na área em que nós normalmente já denominamos a parte de data integration. Nos nossos ETL, o nosso desenvolvimento, desde a parte de extração de dados até à parte de semantic layer e reporting. Isto já é o nosso mundo hoje em dia, como o fazemos. Como é que nós tratamos os dados, standardização dos dados, extração, carregamento, criação de business rules e por aí fora. Depois começamos a entrar mais na parte do data catalog, data security e por aí fora, que é, nós disponibilizamos os dados na semantic layer para os nossos utilizadores, mas os nossos utilizadores precisam saber, ok, eu quero ver a informação X sobre uma determinada source, onde é que eu vejo isto? Nós temos de ter processos ágeis rapidamente para lhe dar essa informação. Até porque hoje em dia, cada vez, eu passo por exemplo no caso do VAR, nós temos estado a fazer nós queremos que o negócio faça os seus próprios reportes. Eu acho que se mudou um bocadinho a ideia de que o BI fazia end-to-end, fazíamos o próprio report, fazíamos tudo, mas cada vez mais o que a gente quer é dar os dados ao negócio para que possam tomar as melhores decisões possíveis, mas também façam as próprias análises. E sem um bom catálogo de dados, é impossível eu, como business user, ou power user, ou o que quiserem chamar, conseguir encontrar os dados que preciso e combiná-los, não é? E depois ter confiança nesses dados, e como estavas a falar no início, que também é um problema que às vezes temos, quem é que é o owner daqueles dados? Não só quem é que me dá a segurança de, ok, sim senhora, tu podes aceder àqueles dados, porque muitas vezes isso acaba por ficar nas equipas BI, às vezes, quando não devia estar. Como também eu tenho uma pergunta sobre estes dados especificamente. Normalmente não seria quem desenvolveu o código. Ou etc., que vai saber os dados de negócio. E, portanto, quem é que é o owner daqueles dados, quem é que dá a segurança e quem é que me explica os dados que lá estão para eu poder também interpretar e depois criar soluções. E isto tudo ajuda, não é? E é curioso também, voltando aqui se calhar à primeira slide da arquitetura, numa arquitetura Lambda é mais fácil essa parte de data modeling. Numa arquitetura capa com eventos, cada vez mais complicado, ou é mais complexo, nós conseguimos essa documentação e toda a parte de catalog mais rapidamente. Daí também tópicos como Schema Registry e por aí fora, porque os dados em eventos nós não temos a garantia de como é que eles vêm, como é que eles fazem. Portanto, ainda mais este tipo de tópicos que, lá está, o mundo vai avançando, mais exigência do nosso lado se precisamos. E depois, a fase que dá à modelação de catálogo é o que nós chamamos hoje em dia com o Data Observability. Eu não sei se vocês já conhecem, que a quem não conhecer eu recomendo completamente, que é seguirem ou procurarem no LinkedIn ou assim, que é a Bar Moses, que é a CEO da Monte Carlo, que provavelmente é um dos pioneiros aqui do Data Observability, e o Monte Carlo define o Data Observability em 4 pilares, se não me estou enganado, que é toda a parte do volume, toda a parte do schema, toda a parte do lineage e toda a parte do freshness. Ou seja, volume, como é que os meus dados estão a vir, em termos de média, de estar em linha com o que tem vindo. Em termos de schema, mudei o meu schema, os meus metadados mudaram completamente. Em termos de lineage, ok, eu tive um erro numa source, o tipo de impacto é que eu vou ter hoje em dia? Se calhar nós não sabemos, se calhar uma source A, se calhar faz parte daquela tabela factual, mas nem se calhar fazemos a ideia do tipo de impacto que aquilo vai ter, se calhar noutras tabelas que nós não estamos à espera que tenham desse tipo de erros. Okay. E a parte de freshness, os dados estão refrescados ou não? E este tipo de validações nós cada vez mais temos que começar a ter mais em conta para, de facto, quando chega ao final nós temos garantia e essencialmente mais controle sobre os dados. Sim, no limite, imaginando que há uma alteração na fonte, num tipo de dados qualquer, se eu conseguir imediatamente identificar, ok, isto não vai só parar aqueles modelos, mas vai parar até aqueles reportes todos, eventualmente nós conseguimos logo olhar. Atenção, que os dados em todos estes reportes alterou, há alguma coisa que temos que ajustar. Se calhar em 20 reportes, há só 5 é que nos ocorriam em primeira mão, não é?
se alguns desses problemas que estás a mencionar são observados e são sentidos por qualquer tipo de organização que usa os dados, outros problemas ou outros temas, outras temáticas abordadas no data management só são realmente interessados por empresas que tenham uma maior cultura de dados e uma maior maturidade, porque a tecnologia que permite endereçar estas várias camadas existe. Mas não é para qualquer bolso. Não. Estamos a falar de outro tipo de clientes, porque lá está, isto também estamos aqui a falar, nem estou a falar do típico arquitetura de data warehouse, data mart, se calhar a arquitetura já estou a falar um nível um bocado mais acima, toda a parte de lakehouse, toda a parte então de produtos de uma arquitetura data mesh e por aí fora, porque isto lá está. Isto também cada vez é sempre obrigatório, mas é muito mais obrigatório em estruturas grandes, de grandes dimensões, porque é aí que temos maior dificuldade para garantir como é que esses nossos sources estão a ser ofuscadas ou não, e como é que nós temos garantia sobre a qualidade de dados. E isto também é uma área em que a nossa área de knowledge está agora a investir bastante, não é? Sim, e tem sido uma das coisas mais pedidas, inclusive pelos nossos clientes, ultimamente é toda esta camada de data management, porque lá está, toda a parte de integração de dados começa a ser quase uma garantia de esforço e desenvolvimento por parte da BI for All. Nós agora estamos já a propor este tipo de coisas que têm controle de produtos e de arquiteturas muito mais complexas do que unicamente esta parte de integração de dados. Nós queremos ir para a cloud, dar mais valor ao negócio, mas cada vez há mais fontes, cada vez há mais coisas para controlar e, portanto, e cada sem fonte isto a certa altura torna-se difícil. Cada fonte se calhar é um produto X, a outra fonte tem uma especificidade completamente distinta, depois se calhar nem se cruzam, passado um tempo voltam-se a cruzar, este tipo de complexidade. E felizmente que é assim, também é o que nos dá gosto também fazer, não é? enquanto consultores de veículos. E voltando um pouco novamente à tecnologia. A tecnologia também por si só não está a responder a todas as necessidades de data management. E lembro-me, se no caso do GDPR, se quiseres guardar dados sensíveis, ou os PII, como se chama em inglês, no Data Lake, não há nenhuma tecnologia atualmente de Dynamic Data Masking em que só mostra os dados para o utilizador que tenha permissão para os ver. Portanto, ainda existe esta dificuldade de tecnologia, pelo menos de cloud vendors, em endereçar estas necessidades de dados e que os clientes irão ter com certeza. E vão ter certeza absoluta que vão ter mais à frente toda esta parte então, de security hoje em dia, que muitas vezes, cada vez menos felizmente, mas quando falamos também da parte de mudança para a cloud, é o principal tópico que vem, além de custos, é a parte de segurança. Felizmente cada vez menos, também é uma era que estamos a entrar e os nossos clientes também começam a perceber que não é bem assim, mas também existem depois, lá está, outras ferramentas mais diagnósticas às clouds, estou-me a lembrar do Atacama, estou a lembrar do Colibri e por aí fora, que tentam dar resposta exatamente a estes todos fluxos de data management. Que aí entra, se calhar, num tempo, também não querendo alongar muito, mas se calhar as questões da virtualização e do acesso a essas fontes e se calhar essa camada fazer-te um bocado do masking, também será uma hipótese, não sei. Ou seja, em vez de dar-te acesso direto ao Data Lake e aos blobs, tu acedes a uma plataforma intermédia que te passa esses dados e cria essa camada de abstração. Sim, neste momento, sem uma solução tecnológica que permita o data masking no Data Lake, a virtualização é uma das alternativas. Okay. Sim, e lá está, estamos aqui a falar desta complexidade toda, e uma das coisas que nós temos muita garantia é também a formação das pessoas, toda a parte porque esta complexidade toda também é o que nos permite garantir que todo o business value que nós entregamos ao cliente, que é o que no fim do dia é sempre isto, qual é que é o valor de negócio que nós entregamos. Eu estou sempre a repetir esta frase, digamos assim, que eu ouvi num evento há 2 anos, e uma pessoa dizia business first, people first, not technology. Ou seja, nós primeiro está o negócio, depois estão as pessoas, aliás, primeiro está o negócio e as pessoas, e depois a tecnologia é um meio para atingir esse fim, mas nós temos que ter as pessoas motivadas, com formação, com a mindset bom para procurar sempre novas coisas e pesquisar, e temos que enquadrá-las para nós gerarmos sempre valor de negócio, porque se o valor de negócio, se nós temos a produzir coisas que não têm interesse para o cliente, não estamos a fazer nada. Sim. Mas aqui há também agora, não fugindo à tecnologia, porque também se torna complicado, não é? Nós estamos tanto nós como a maior parte dos nossos clientes estão há muito tempo em estruturas on-prem,
e daí o tópico da nossa conversa e certo. o cloud e como é que o cloud pode ajudar, e um pouco como é que nós podemos fazer esta viagem com os nossos clientes, não é? Como é que as nossas pessoas, os nossos developers estão prontos para o desafio, mas também como é que levamos os nossos clientes e como é que eles partilham esta viagem connosco. Não é que nós estejamos a começar, temos vários projetos já em fases avançadas, mas temos muitos projetos ainda que estão no início e estamos numa transição num go to cloud que agora está tanto em voga, não é? E eu acho que nós já temos vários passos na casa, as nossas academias já tocam nestas formações todas. Que tipos de iniciativas é que temos mais para capacitar as nossas pessoas e o nosso negócio para isto? Sim, e continuamos com muitas iniciativas que nós aqui dentro, felizmente, cultivamos a partilha de conhecimento. Acho que é uma coisa que nós temos que continuar a ter sempre, é a partilha de conhecimento. Lunch sessions, nós fazemos sessões à hora do almoço onde uma pessoa, se calhar com uma skill um bocado mais especialista, vai partilhar um determinado tema que falou. Já temos sessões mais a nível até de comportamentais, mais de partilha de evolução, continuous evolution e por aí fora. Temos as nossas technical sessions, sempre ao fim do dia, onde felizmente nos últimos tempos continuamos a ter muita adesão. Felizmente as pessoas estão abertas já ao conhecimento. E depois acho que isto também faz parte de um mindset de pessoa pesquisar, da pessoa partilhar, da pessoa constantemente estar à procura de gerar novo conhecimento e não ter receio de partilhar com a pessoa, porque a pessoa, ao partilhar, ainda aprende cada vez mais, porque depois a outra pessoa que recebe o conhecimento também partilhou o tipo de cenários que viu e lá está, uma aprendizagem contínua e mútua. Isto é muito bom. E é válido para as nossas pessoas como para o cliente. Se tiverem ideias que eles queiram partilhar connosco, a gente combina uma sessão e partilhamos e evoluímos todos juntos. Não é? E o importante é também o desenvolvimento das frameworks que permitem, por um lado, as equipas de projeto reduzir os tempos de implementação e também outras equipas que venham a seguir já percebem ou já conhecem a framework que está implementada, então mais facilmente entram no que está feito, desenvolvem o que foi feito para um novo incremento e pronto, e como o António estava a dizer, esta partilha de conhecimento é extremamente importante. As academias e, como nós sabemos, o conhecimento de cloud não é abundante, é uma tecnologia relativamente recente, está constantemente em movimento, há produtos a surgir constantemente, novas releases, novas alterações a produtos. Portanto, temos de estar constantemente na crista da onda, como se costuma dizer. Temos de estar sempre a aprender e a perceber o que é que está a sair. Sim, mas como tu dizes, com alguma consolidação, ou seja, o facto de teres uma framework, não estás constantemente a adaptar-te e a mudar o teu rumo, tens uma framework em que a casa tem vários frameworks e de cloud provavelmente mais fixa ou menos fixa à venda, se calhar uma framework para a Azure, uma para a AWS, mas depois uma mais agnóstica ou uma complementar. A casa ter aqui uma referência a 3, 4 frameworks que depois podem ser discutidas com os clientes e implementadas, e isso, como tu dizes, facilita a troca de pessoas, a rotatividade das pessoas e sempre a ingestão de novo conhecimento. E há bocado nós falamos de uma ação que nós também é muito importante e que nós também participamos, que é as reuniões de arquitetura, onde cada um de nós reúne um conjunto de pessoas que vão discutir um determinado tópico dos seus projetos ou do seu dia-a-dia e ali um debate de ideias e de partilha de conhecimento e dúvidas também que permite que não vale a pena reinventar a roda. Se um colega nosso também já passou por esse momento, vamos criar uma solução um bocado mais agnóstica e que consigamos partilhar para que no próximo projeto isto não precisa de começar do zero, como sempre. Sim, e este é importante, aliás, é muito importante quando estamos a falar estamos a juntar pessoas que trabalham normalmente em vendas de cloud diferentes. Temos especialistas do Google, especialistas da AWS, especialistas de Azure, e por vezes quando se está a discutir também tenho um problema desses e como é que resolveste? Olha, usa este produto que porventura pode ser usado em qualquer outro cloud e resolve um problema que existe em qualquer cloud onde o projeto esteja a decorrer. São boas iniciativas que... E muitas vezes o problema está no processo e não propriamente às vezes na tecnologia, né? Portanto, a partilha de, olha, eu passei fazendo isto que em Azure foi desta forma. Portanto, tu no teu caso GCP, se calhar
eu se calhar tenho mais conhecimento dentro da tecnologia GCP, já vou conseguir perceber, ok, se calhar desta forma, adaptando para este tipo de cenário, vou conseguir resolver também. E o que eu acho que é para acrescentar, só que também estamos a ficar um pouco com pouco tempo, é que é levar o cliente também nesta viagem. Eu tenho no projeto em que estou, temos a maior parte da nossa estrutura é on-prem, mas temos algumas iniciativas cloud que estamos a fazer, antes do go-to-cloud de tudo, em que nós vamos abertamente comunicando com o negócio, olha, temos aqui uma ideia para explorar uma tecnologia nova, que é o futuro, temos aqui umas coisas que vamos experimentar, vocês querem fazer isto connosco ou não? Eu, sim, bora, e eles próprios sabem que há ali, ok, vamos estar a testar algumas soluções, não vai sair perfeito à primeira, vamos aqui descobrir juntos. E é muito importante a colaboração dos clientes e do negócio connosco. É uma aventura. É uma aventura. Pronto, acho que com isto concluímos o nosso First Stage. Muito obrigado.